Senhor presidente Assi Gurgas, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência. Nós chegamos nessa sexta-feira, confesso que até cansados pelo ritmo de trabalho que tivemos essa semana. E ontem, uma reunião que começou às 10 da manhã, da comissão do impeachment, e foi até 9 horas da noite. Mas eu quero começar, senhor presidente, falando sobre isso, porque eu acho que essa comissão que discute o impeachment não pode atropelar prazos, né? Na semana passada, o senador Anastasia apresentou um cronograma de trabalho dessa primeira fase da pronúncia, que ia até o dia 1 e 2 de agosto. Aí nós teríamos mais 10 dias e a discussão viria para o plenário para o julgamento. Ontem nós fomos surpreendidos, porque houve uma antecipação desses prazos em 20 dias. Veja bem, o Supremo já definiu que o rito desse impeachment tem que ser o mesmo rito do impeachment de 92 do Collor. O mesmo prazo. Eles anteciparam em 20 dias. É como se um processo de julgamento que podia ser feito em até 180 dias, eles quisessem fazer em 45 dias. Mas por que mudaram de posição? Porque na semana passada o senador Anastasia dizia uma coisa e ontem houve uma outra decisão. E aí, faço justiça ao presidente Raimundo Lira, depois dos nossos protestos, ele adiou, disse que ia conversar com o presidente Lewandowski e adiou a definição do cronograma para a próxima segunda-feira, às 16 horas, quando temos outra reunião da comissão do impeachment. A mudança de posição, tentando antecipar prazos, foi por pressão desse presidente biônico interino, Michel Temer. Está aqui todos os jornais. Radar, preocupado com troca de votos, Temer quer desfecho breve para o impeachment. Eliseu Padilha, ontem, às 13 horas, deu uma entrevista em que falava para todos os jornais do país sobre a preocupação com a troca de votos. Temer quer desfecho breve para o impeachment. Aqui, a preocupação com que eles votem em defesa de Dilma aumentou com a crise provocada pelas gravações do delator da Operação Lava Jato, Sérgio Machado, que derrubou 2 ministros de Temer, o senador Romero Jucá, ex-ministro do Planejamento, e o consultor jurídico do Senado, Fabiano Silveira, ex-Transparência. Então, é um fato concreto. Depois, pegou tão mal a entrevista do Eliseu Padilha, que ele coloca no Twitter, não, mudou o discurso, e diz que agora está seguro quanto ao placar de votação. Não está seguro, porque essa casa é sensível aos fatos, sensível à mudança de opinião da sociedade, porque está acontecendo. Eu tenho subido essa tribuna para pedir pesquisas. Datafolha, coloca uma pesquisa em campo. Por que não tem pesquisa de avaliação do governo Temer? Por que não tem pesquisa sobre o apoio ao impeachment? No Nordeste já virou. No Nordeste, a última pesquisa que eu tive, 56 contra o impeachment, dizendo que esse impeachment é golpe. Em 15 dias de governo Temer, agora tem mais de 15 dias, saiu uma do Ibope, que a Carta Capital trouxe, o jornalista Maurício Dias, que inclusive é um amigo pessoal do presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, dizendo o seguinte, a confiança na Dilma aumentou de 18% para 35%. É um salto muito grande, num espaço pequeno de tempo. E a gente sabe que se mudar o humor da sociedade, muda-se votos aqui. Tem vários senadores aqui que estão abertos, querendo saber se há crime de responsabilidade. O senhor é um presidente dessa sessão, sabendo se há crime de responsabilidade ou não. Que a primeira fase foi a fase da admissibilidade. Essa é uma fase que você vota com critérios mais frouxos, digamos assim. Agora não. Tem que ter rigor. É um julgamento da presidente. Temos que discutir se a pedalada no plano safra, se aquilo foi crime, se teve ato da presidente, se os decretos de créditos suplementares. Então, eu vejo um clima aqui no Senado muito aberto a uma discussão. Eu concedo a parte para a nobre senadora Ana Amélia. Olha, senadora Lindbergh, eu estou aprendendo muito aqui e numa linguagem bem carioca, o senhor que é paraibano, mas mora no Rio de Janeiro há muito tempo, onde fez carreira. Por isso que isso é o bom desse nosso Brasil.
Então, o senhor levantou a bola. Eu vou ter que fazer o gol, não adianta, vou ter que chutar, porque... Fique tranquilo. Porque hoje você está para aliviar a tensão, onde foi muito grande lá. Mas é o seguinte, Vossa Excelência lembrou a declaração do ministro Padilha, ele é do Rio Grande do Sul, não tenho procuração nenhuma, não tenho nada com o governo, não indiquei cargo de terceiro, quinto, sexto escalão, nada. Não tive com Dilma, não terei com o governo Temer. Eu quero continuar sendo uma senadora que presta aqui um serviço ao meu Estado, ao meu país, independente o meu partido fez indicações, está no governo, estava no governo Dilma, está no governo Temer, e eu não tenho nenhuma influência sobre as indicações, nenhuma influência sobre as pessoas me pedem e não dou. Mas Vossa Excelência falou do Twitter, e logo mudou o Twitter, ele botou lá o Padilha. Eu li, a revista Exame publicou um Twitter seu, dizendo que o Temer tinha provocado 11 milhões de desempregados. Foi transcrito o seu voto aí, depois foi apagado do seu Twitter. Então, eu não sei, queria até que Vossa Excelência está na tribuna, o que aconteceu? Houve realmente a supressão da informação ou, de fato, o senhor achava que 11 milhões de desempregados eram provocados por 20 dias de governo? Então, pela lógica da coisa, então, só por isso que eu volto. Senadora Amélia, eu não sei desse fato do Twitter, no caso. Eu trabalho muito com o Facebook. Agora, uma coisa eu sei, eu reafirmo. O governo Michel Temer vai aumentar muito o desemprego no país, porque é uma política que eles estão apresentando extremamente recessiva. E a senhora viu o discurso da herança maldita da Dilma, né? Disseram o seguinte, a presidenta Dilma fez um rombo de 170 bi. A senhora sabe como é que foram os 4 primeiros meses da presidenta Dilma? Porque ela, janeiro, fevereiro, março e abril. Sabe de quanto foi o déficit? 5 bi. Eles botaram para 8 meses 165 bi. Como é que justifica? Um aumento de 1.300%. E eu digo à senhora, eu vou voltar a esse tema aqui, vai aumentar o desemprego muito, o governo do Temer. Sabe por quê? Porque é uma política radicalmente recessiva. Eu vou dizer... Mas 11 milhões de desempregados hoje, senador Lindbergh, não é uma coisa grave? Claro que é grave, a gente sabe. Deixa eu te contar aqui. Foi uma grande vitória nossa, dos nossos governos, foi ter saído do desemprego de mais de 12,8% no último ano de Fernando Henrique Cardoso e ter trazido para 4,3%. E agora, claro, que a gente sabe da crise que nós estamos vivendo em 2015 e 2016. E vale dizer que não é essa pesquisa nova, dessa metodologia, na metodologia anterior. Se tem uma coisa que nós fizemos nesse governo, foi lutar contra o desemprego. Não digam isso. Os economistas desse governo, terça-feira nós vamos ter a sabatina do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Eu estou com vários artigos, ele dizendo o seguinte, para controlar a inflação tem que aumentar o desemprego. Fomos nós que combatemos isso. Foi Lula e a presidenta Dilma. É claro que tivemos uma conjuntura adversa nesse período. Mas se tem um partido e um governo que pode falar em criação de empregos formais, somos nós. Senadora, a senhora lembra do governo Fernando Henrique Cardoso? Senadora, foi um ano duro da estabilização. Que não, foi uma foram conquista, 8 anos, olha, 8 anos a estabilização econômica que foi uma conquista perdida, porque a inflação de 10%, senador, nós jogamos no lixo. A inflação já está em 7%. A estabilidade econômica. Não, de jeito nenhum. Vou lhe dizer, só para essa questão só para passar, os senhores vão ver agora o que é a direita com um programa neoliberal de volta ao país. Eu vejo muito funcionário público aqui que protestava contra o governo da Dilma. Eu quero ver agora. Porque sabe quanto foi? 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso foi reajuste zero. Eles vão ver agora o que vão enfrentar, porque até para dar um dado para a senhora falar novamente. Agora... Com inflação baixa, salário... A inflação é que deve acompanhar... A inflação já vai chegar a 7%. Mas, senhor senador, o senhor falou do emprego, só do emprego. Veja só... Eu vou lhe dar um caso, e o senhor também conhece bem, porque no Rio de Janeiro também sofreu as consequências da paralisação das refinarias dos projetos da Petrobras. Na cidade de Rio Grande, alimentou um sonho maravilhoso. Eu fui, como jornalista ainda, a presidente Dilma era ministra de Minas e Energia, e me deu, digamos, o privilégio de dar em primeira mão que seria construído em Rio Grande, no terceiro maior porto do país, Porto Marítimo, e o maior do Rio Grande do Sul, polo naval. Aquilo foi um sonho, porque aquela região é uma região deprimida economicamente, então se espalharia por toda a região, metade sul do Rio Grande do Sul, um grande sonho de desenvolvimento. E numa área especializada, que eram as plataformas marítimas. Cerca de 18 mil pessoas trabalhavam lá, 18 mil. Aquilo ativou tudo, refez
hotéis, pensões, setor imobiliário, construção civil, para atender uma demanda que, de uma hora para outra, cresceu. E aquele sonho, de uma hora para outra, morreu, se tornou um pesadelo, senador. Petrobras. Então, esse projeto social de geração de emprego, de geração de renda, Bolsa Família é sensacional. É um programa que tem que ser mantido sempre. Agora, os erros que aconteceram, foi visto agora pelo Ministério Público Federal, 2,5 bilhões de reais de desvios de função. Funcionários públicos, pessoas mortas, recebendo o seguro. Quando o senhor diz ali dos 4% de desemprego no governo Lula, o salário-desemprego, que é quando a pessoa sai e está em busca de outro, estava em 48 bilhões e o Bolsa Família, 24 bilhões de reais. Então, havia uma desconexão e a falta de controle, de vistoria, de auditoria nesses programas acaba prejudicando quem? Aquele que mais precisa, aquele que agora não tem seguro-desemprego. Então, essas são as questões. É a questão da gestão do dinheiro, pegar o dinheiro público e usar bem o dinheiro público. Então, eu reconheço, claro, o esforço, não sou também uma pessoa que não vai reconhecer o que foi feito. Agora, botaram tudo afora, senador. Agora, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência fala sobre a indústria naval. Começou falando sobre a indústria naval. Quem recuperou essa indústria naval no país? Foi o Lula. Porque o governo Fernando Henrique Cardoso só comprando plataforma e navio fora do país. E o Lula disse, não, nós temos condições de fazer. Agora, eu quero que as senhoras digam o seguinte, essa crise econômica que nós estamos enfrentando, sinceramente, a oposição também é responsável. Não é só a Dilma. Os senhores pararam o país por 1 ano e meio. Acabou a eleição, o Aécio não reconhecia o resultado. Foi passeata em março. Não votavam nada no Congresso Nacional, pauta-bomba. Nós inviabilizamos o funcionamento do país. Vai dizer que a oposição agora quer dizer que não tem nada a ver com isso. Quem é a pessoa séria nesse país que não diz que teve interferência da crise política na crise econômica? Todos nós sabemos disso. Qualquer analista político. Então, não me venham com essa. Eu acho que estão até arrependidos. Eu vejo o senador Aécio Neves cabisbaixo. Se ele voltasse lá atrás, ele ia ficar pianinho, porque sobrou para ele. O PSDB foi o partido que mais perdeu. E aqui eu quero dizer o seguinte, nós tivemos um recorde de desemprego no país. Não sei se a senhora sabe, que até agora não foi batido. E eu espero que Michel Temer não bata esse recorde, porque seria terrível para o povo brasileiro. O recorde de desemprego no Brasil são 12.700.000 desempregados em 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi isso que houve lá. E a minha preocupação, sabe qual é, senadora Ana Amélia? O que eles estão anunciando, nós vamos aumentar muito o desemprego, que vamos colocar o país, vamos ter o aprofundamento dessa recessão. Esse limite que eles estão dando, o gasto público, tem que ter um limite pela inflação do ano. Sabe o que isso significaria? Eu vou trabalhar com os números dos últimos 10 anos. Em 2006, o governo Lula investiu em saúde 40,6 bilhões. Em 2015, com a Dilma, chegou a 102 bi. Sabe o que aconteceria se essa regra existisse em 2006? Estou querendo trabalhar com 10 anos. Se essa regra que o Temer quer instituir existisse em 2006, o orçamento da saúde, em vez de ser de 102 bi, seria, sabe o quê? 65 bi. Nós vamos retirar muitos recursos lá à frente da saúde. Isso impacta na população mais Hoje, senador Lindbergh, é 20 bilhões o déficit da saúde, hoje, mas não foi o Temer que está aí, é o que veio do governo Dilma, senador. 20 bilhões, 43 mil leitos fechados nesse período. O que eu estou querendo dizer é que essa proposta do Temer, imagina só o impacto, de 100 bi seria 65 bi. Isso aqui vai significar fechamento de hospital. Isso é um caos, eu espero que você... Eles já estão fechados, senador. Muitos no Rio Grande do Sul fecham. Mas vai fechar mais, olha aqui. Mas... Olha aqui. Olha para trás, senador. Eu tive a grata satisfação de nós termos aqui o nosso líder do governo, senador Aloysio Nunes Ferreira. Obrigado, que eu vou passar para o senador Aloysio Nunes Ferreira. Muito obrigado. O senhor sabe o quanto eu admiro o esforço que o senhor faz para manter a sua fidelidade, manter a sua lealdade ao governo da presidenta afastada e ao seu partido, o PT. Eu não recrimino por isso. Mas, pelo contrário, admiro.
Agora, eu estava ouvindo essa troca inteligente de apartes entre o senhor e a senadora Ana Amélia. E, sinceramente, senador Lindbergh, eu vi dois estilos bastante diferentes. A senadora Ana Amélia, focada, determinada em mostrar ao país, debatendo com o senhor, o desastre, a tragédia que foi o governo Dilma, que está escancarada aos olhos de todos. Ela apontou a destruição da Petrobras, ela apontou a precariedade da saúde, o fechamento de leitos. Ela apontou a recessão, quando Vossa Excelência dizia, vocês verão a recessão que vem aí, a política recessiva. Meu Deus do céu, a maior recessão da história republicana foi provocada pelo governo irresponsável da presidente Dilma. Os números que foram divulgados ontem sobre competitividade e sobre crescimento mostram o Brasil que, em um determinado momento, foi um país emergente, na mais profunda decadência, no fundo do poço. Isso foi obra do governo Dilma. O governo Lula teve, no início, uma orientação inteligente, sensata, cercada por bons políticos. Muitos deles depois passaram por vicissitudes que eu não quero lembrar, mas bons quadros políticos, né? Teve a clareza de, ao se eleger, abandonar uma linha radical do sapo barbudo, como dizia Brizola, chamar Meirelles para o ministro da Fazenda, organizar um time, o Meirelles do Banco Central, organizar um time competente, Palocci na Fazenda, na área econômica, manteve os fundamentos que vinham do governo Fernando Henrique, chamou a oposição, e eu era deputado do PSDB, para ajudá-lo, uma vez que o seu partido lhe negava apoio, ao completar aquela primeira etapa da reforma da Previdência. Político inteligente. Agora, o governo Dilma foi um desastre, senador Lindbergh. E a cada momento, eu via a senadora Ana Amélia, com o seu jeito tranquilo, que eu invejo, porque o senhor sabe, o senhor como eu, temos um sangue um pouco quente demais, precisamos nos controlar. E a senadora Ana Amélia precisa, como se fosse uma luta de boxe, entre dois boxers. E a senadora Ana Amélia lhe aplicou alguns diretos no queixo, alguns diretos que provocaram vários knockdown, aquele que o boxer cai, se levanta antes de completar a contagem. Agora, como um bom boxer, Vossa Excelência sassaricou em cima do ringue o tempo todo. Quando ela apertava de um lado, o senhor fugia para o outro, sem dar nenhuma resposta convincente a nenhum dos argumentos que foram levantados pela nossa querida colega, a senadora Ana Amélia. Mas eu concluo essa parte, que já vai mais longo, muito longo, senhor senador Lindbergh, para dizer ao senhor que é claro que nós vivemos hoje um momento de muita exacerbação política. Vivemos isso ontem na comissão do impeachment, com vários momentos de apartes antirregimentais. E eu espero que, uma vez concluído esse processo, qualquer que seja o resultado, e eu penso que, para o bem do Brasil, a presidente Dilma não poderá voltar, porque ela não tem condições de governar. Essa aqui é a realidade dos fatos. Foi demonstrado, mais do que pedalado ou qualquer coisa, demonstrado que ela não tem a menor condição de governar. Ela destroçou uma base parlamentar. A oposição, não foi a oposição que impediu o governo Dilma de funcionar. A oposição, no máximo, na Câmara, tinha 100 deputados, somando todos os partidos. Enfim, o fato, senhor senador, é que, passado esse momento, eu espero que nós tenhamos possibilidade de, como se faz num país civilizado, oposição e situação, não sei quem será a oposição, quem será a situação, encontrarmos formas e meios de nos entendermos como temos nos entendido no Senado em muitas e muitas ocasiões, em que a oposição não fez a política de terra arrasada, o jogo de soma zero, e muitas vezes, o senhor sabe disso, em diálogo com o governo, conseguimos construir saídas positivas para muitos problemas graves do nosso país. Mas receba, mais uma vez, a manifestação da minha estima por Vossa Excelência. Senador Luiz faz várias estocadas e depois fala da estima. Eu sei, Vossa Excelência sabe do meu respeito também por Vossa Excelência, mas eu devo dizer uma coisa, senador. Olha, não dá para a oposição dizer que não tem nada a ver com essa crise que nós estamos vivendo. E com essa crise econômica também. Porque os senhores pararam o país.
Tem uma crise política paralisando o país há 1 ano e meio. O senhor quer negar isso? Os senhores, 2 dias depois do resultado eleitoral, o PSDB entrou na justiça contra a presidenta Dilma. Depois fez aquele papelão de questionar a urna eletrônica. Depois, olha que ridículo, o senador Aécio entra pedindo para ser diplomado no lugar da presidenta Dilma. E a presidenta Dilma não teve um dia de folga. Então, os senhores são responsáveis por essa crise. Não venham com essa. Não vão enganar ninguém. E eu quero saber, o senhor agora é líder desse governo, do governo de Michel Temer, um governo que, pelo amor de Deus, 20 dias nós estamos nisso aí, esse governo não vai sustentar, senador Luiz. Isso vai cair. Vai cair, sim. Nós estamos, desde o começo, fazendo um debate sobre a questão do impeachment, porque nós queremos, sim, que a questão da delação do Sérgio Machado e das gravações venham à tona. Porque ninguém ali conversava sobre decreto e crédito suplementar, sobre pedaladas fiscais. Então, o senhor que é membro do PSDB, você sabe a minha opinião? Qual o partido que mais perdeu com esse processo do impeachment? Foram os senhores do PSDB. Você sabe que o senador Aécio, em junho do ano passado, na pesquisa Datafolha, tinha 35 pontos. Sabe quanto estava agora, há um mês atrás? 17. Se botar hoje, não dá 10%. E sabe por quê? Porque os senhores pararam o país nesse processo do impeachment, foram para as passeatas, não se diferenciaram da direita de Bolsonaro. Vocês em nenhum momento se diferenciaram do pessoal que defendia a intervenção militar, ditadura militar, foram de bracinhos dados com Bolsonaro e perderam espaço para esse pessoal. E tem mais uma coisa, não se diferenciaram no plano dos valores. Todo um discurso de ódio, machista, racista, de preconceito aos nordestinos, à comunidade LGBT, e os senhores colados com essa extrema-direita. Me permite? Não, agora não, deixo, daqui a pouco concedo a Vossa Excelência, mas deixa eu só falar essa parte. Então, o PSDB afundou, e hoje é o quê? Sócio minoritário desse governo sem legitimidade. Os senhores aqui são isso. Vossa Excelência, líder do governo Temer. Vossa Excelência, no ano passado, dizia que era nem Temer nem Dilma. Nem Temer nem Dilma. Queriam eleições. Eu até agora não entendi direito a mudança de posição do PSDB. Quer que eu explique? Quero. Eu concedo a Vossa Excelência uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência se refere seguramente a uma intervenção minha numa, digamos assim, numa mesa redonda promovida pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso, em que eu participei como debatedor. Foi no mês de março de 2015, no início de março. Portanto, o governo da presidente Dilma não tinha ainda 3 meses. Já se falava naquela época de impeachment. E eu manifestei a opinião que tinha naquela época, que eu achava que era prematuro se colocar o tema do impeachment naquele momento. A presidente tinha apenas 3 meses de governo. O senhor disse que era melhor a Dilma sangrar. Evidentemente, Vossa Excelência sabe que eu sou um homem incruento, não é? Eu jamais praticaria uma violência contra ninguém. Eu sangrar no sentido da oposição. No sentido político, do governo ficar fraco, de parar o país. Não é isso. O senhor sabe que nós não paramos o país, senador Lindenberg. Claro que pararam. O senhor conviveu conosco no Senado. Os senhores votaram tudo contra, tudo que é pauta-bomba, tudo contra. Não, o senhor sabe que eu não vou discutir sobre isso agora, mas é verdade, está na crônica parlamentar. Às vezes em que eu, como líder do PSDB, me entendi com Eduardo Braga, líder do governo, e agora mesmo com o senador Pimentel, uma grande figura do seu partido, quantas e quantas vezes. Mas o fato é que, naquele momento, eu considerava que era uma palavra de ordem destinada a levar à frustração. E eu entendia que era preciso que tivéssemos condições de caminharmos dentro do calendário constitucional normal. Acontece que de lá para cá as coisas se agravaram muito. Ficou estampada a falência de órgãos, a falência múltipla de órgãos do governo Dilma Rousseff. É um governo que não tem mais condições de voltar, senador Lindenberg. Quanto a racismo, como é que o senhor disse, xenofobia, pelo amor de Deus, senhor Lindenberg, o senhor me conhece. Não faça essa crítica dirigida a Vossa Excelência. E o meu partido, mas o PSDB está de braços dados com o Bolsonaro. É um partido que sai da luta democrática. O PSDB é um partido enraizado na tradição democrática do país. Não é? E havia
naquela manifestação, nas manifestações, pessoas de direita, como havia pessoas de direita no governo do PT. Ou vai dizer que não? O governo do PT foi um governo que montou uma base de sustentação oceânica, com tudo, e nem sempre com os métodos mais adequados do ponto de vista dos valores. Está aí o mensalão. Está aí um mensalão que vitimou algumas das melhores cabeças políticas do PT, como, por exemplo, o ex-ministro Dirceu. Vossa Excelência fala do mensalão, então fale do merendão e do trensalão de São Paulo. Fale, sim. Vai falar do mensalão, fale dos casos de São Paulo. Eu estou falando de compra de apoio parlamentar, eu estou falando de crime contra a Constituição, perpetrado mediante compra de parlamentares, é disso que eu estou falando. Agora, eu não quero voltar, isso está na Justiça, já tem condenações, não é? E eu não quero trazer questões de fitas. Se nós pegarmos as fitas gravadas de conversa daquele amigo do senador Delcídio com o Mercadante, não é? Sobre a tentativa de acertar com o Delcídio para ele não delatar, a conversa que teria havido entre Dilma, Delcídio e terceiras pessoas para indicar um determinado ministro para o STJ para livrar um magnata da cadeia, aquela nomeação farsesca do ex-presidente Lula, que não deveria se prestar a isto, Casa Civil, para poder livrá-lo das garras de Sérgio Moro. Isso não tem sentido. E a declaração, e sobretudo, o que é mais fantástico é a nota da direção do seu partido. Eu espero, sinceramente, senador Lemberg, que o senhor não se alinhe com esse pensamento. Uma nota da direção nacional, uma resolução que, digamos assim, a guisa de autocrítica, sabe o que fala? Fala que se arrepende a direção do partido por não ter combatido o que ela chama de conspiração reacionária instalada no topo do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Quer dizer, fazem autocrítica por não ter encabrestado essas duas instituições. Eu imagino que esse tipo de direção política fale para um número cada vez menor de pessoas, de militantes tribais radicalizados, avessos à cultura democrática. Eu me lembro até do Evangelho de Mateus, capítulo 15. São cegos conduzindo outros cegos. Deixai-os, porque quando o cego conduz outro cego, ambos cairão no precipício. Um abraço. Eu agradeço, senhor líder do governo. Eu sou impressionado com o PSDB, que é o seguinte: eles falam sempre de forma seletiva, chamava o PT da grande organização criminosa. O problema era o PT. Eles, quando falam dos casos deles, e eu falei do Trensalão e do Merendão, porque, senador Aloísio, é escândalo de corrupção envolvendo o governo do PSDB de São Paulo. Aí eles se calam. E a narrativa... Não, deixa eu só concluir, não. Eu tenho que ser punido, todo mundo. E eu digo o seguinte, e a narrativa da Lava Jato era PT. E agora, senador? Me explica. Quantos citaram Aécio? Eu já perdi as contas. Eu não sei se foi 10, 11, 12, 13, 14 vezes. É brincadeira. Não. Os senhores ainda continuam com esse discurso? Investiguem. É importante que investiguem. Há que dificuldade abrir investigação contra Aécio. Há que dificuldade. Porque abre contra qualquer um. Se falou de alguém do PT, abre na hora. Do Aécio, essa história vai, não vai. Pelo amor de Deus. Aí os senhores vêm com esse discurso. Eu espero que Vossa Excelência, como líder do governo, entre no debate para aliviar o saco de maldades que vem por aí. Porque, olha só, vou entrar no primeiro ponto, senador Cristóvão, depois passo ao senador Cristóvão. Essa proposta do ministro Meirelles de colocar o limite da inflação para os gastos públicos. Eu peguei aqui o orçamento da saúde e da educação. Orçamento da saúde e educação. O orçamento da saúde, eu estou calculando 10 anos. O orçamento da saúde em 2006 era de 40,6 bi. Em 2015, pulou para 102 bi. Se essa regra valesse em 2006, sabe quanto era o orçamento da saúde, senador Cristóvão? 65 bi. Nós íamos ter uma perda de mais de 35 bi. Na educação é pior. Na educação,
O montante do orçamento de 2015 foi 103 bi. Se essa regra desse governo biônico, interino, golpista, tivesse valido 10 anos atrás, sabe quanto seria o orçamento da educação? 31 bi, senador Cristóvão. 31 bi, um orçamento 70% menor. É isso que eles querem fazer. E querem fazer essa desvinculação também em estados e municípios. Isso é um crime, como é um crime também falar na desvinculação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. É maldade, porque os senhores não têm coragem de tocar no andar de cima. Fizeram acordo com a Fiesp, que não vão aumentar impostos, não tem CPMF, não tem nada. Agora o aperto está todo em cima dos mais pobres, dos trabalhadores. Vão fazer uma reforma trabalhista para discutir a aplicação daquele projeto de terceirização que o doutor Eduardo Cunha aprovou lá na Câmara dos Deputados. Então, eu espero que Vossa Excelência, como líder, atue no governo para tentar diminuir esse saco de maldades contra o povo trabalhador brasileiro. Eles querem aqui acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Eu espero ter a contribuição de Vossa Excelência nesse debate para ver como é que nós vamos fazer com que o governo caiba dentro da receita pública. É isso que eu quero que Vossa Excelência me diga, porque o déficit público não é de esquerda nem de direita, ele é contra o povo. E é preciso encontrarmos uma forma do Congresso trabalhar no sentido, se aumenta uma coisa, tem que cortar outra, porque há limites físicos para o gasto. Porque quando se excede esse limite, o resultado é este. É o descalabro que nós estamos vivendo. Obrigado. Tem que entrar na discussão sobre a conta de juros. O problema do nosso déficit hoje aqui... Piram estratosfericamente no seu governo, claro, pelo amor de Deus. Não, o problema dos juros no país hoje, a grande parte do nosso déficit, do ano passado de 10,30, foi 8,5 juros. É verdade. Pagamento de juros. Essa é a questão central que nós temos que entrar. Governo Temer ou governo Dilma? Seguinte, governo Temer ou governo Dilma? Os senhores fizeram um discurso para afastar a presidenta Dilma em cima da responsabilidade fiscal. Foi esse o discurso que os senhores fizeram. Ah, presidenta Dilma, eu já falei aqui para a senadora Ana Amélia, o déficit nos 4 primeiros meses desse ano da presidenta Dilma foi 5 bi. 5 bi. Que herança maldita é essa de 170 bi? Conversa. Foram eles, foi 5 bi nos primeiros 4 meses, aí eles colocaram 165 bi. Porque a trinca, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima e Romero Jucá estão querendo pagar a conta do impeachment, seja em negociação com o governador, seja em negociação com parlamentares, seja em pagamento a empreiteiras que estavam represados. A verdade é essa. Estão querendo pagar essa conta do impeachment. Não me venham com esse discurso. E eu quero, antes de passar para o senador Cristóvão, entrar no ponto central, que nós vamos fazer isso aqui o tempo inteiro. Ler as gravações de vários senadores aqui, que mostram que o objetivo desse processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff não era por questões fiscais, por pedaladas. Eles estavam querendo parar a investigação da Lava Jato. Eu quero, antes de passar para o senador Cristóvão, ler alguns trechos. Sérgio Machado. Senador Luiz, se quiser subir a tribuna, pode subir. Sinceramente, o senhor acha que alguém tem condições, ainda que quisesse parar a Lava Jato, fala a verdade. Vamos. Alguém tem condições. Claro, os senhores queriam isso, sabe? Eu não queria coisa nenhuma. Não estou falando pessoalmente de Vossa Excelência. Veja, tem que combinar com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, combinar com o Ministério Público inteiro, a começar do Janot até aquele pessoal que atua em Curitiba, combinar com o juiz Sérgio Moro, combinar com a imprensa. Sabe o que eles queriam? Olha, é isso. O senhor está enganado. Vamos parar com essa história da carochinha. Que carochinha? Isso não existe. Não. A Dilma não conseguiu, o Lula não conseguiu e ninguém conseguirá. Os senhores vão tentar e estavam tentando. Esquece essa história. Isso não existe. Esqueço nada. Se for falar em gravação, nós podemos fazer uma antologia, mas não interessa isso. O povo já conhece, já ouviu, Jornal Nacional, e bobagem. Ninguém para a Lava Jato, é bom que não pare. Então vamos comparar com essa mitologia. Isso não tem cabimento. Olha, não está à altura do homem da sua inteligência. Então deixa eu falar para o senhor. Primeiro, o ministro da Justiça foi indicado por quem? Por Eduardo Cunha, esse Alexandre Moraes. Foi advogado particular dele. Ele colocou todos os assessores jurídicos da Casa Civil. Colocou o segundo homem na AGU. Você acha que colocou por quê? Qual era o plano que está claro aqui nessas gravações? Mudar o clima, a imprensa diminuir o foco na Lava Jato e eles tentarem se livrar. Com negociações. Romero Jucá fala aqui, ele tem que explicar para a gente, que conversou com o ministro do Supremo. Está aqui na gravação.
Conversa com o ministro Supremo. O senhor sabe que é verdade, que tem muita gente aqui que se aproveitou de manifestações legítimas do povo contra o governo da presidenta Dilma para assaltar o poder, para impedir a investigação da Lava Jato. E eu vou ler aqui. O ex-senador Sérgio Machado, conversa com o senador Romero Jucá. Rapaz, a solução mais fácil era botar Michel. O Jucá diz, só o Renan que está contra isso, porque não gosta do Michel, porque Michel é Eduardo Cunha. Que bom a gente ver essa confissão. Nós sabemos que Eduardo Cunha manda nesse governo de Michel Temer, mas a gente escutar isso da boca de Romero Jucá, que Renan não gostava porque Michel é Eduardo Cunha. Aí continua o Sérgio Machado. É um acordo. Botar o Michel num grande acordo nacional. Diz Jucá, com o Supremo, com tudo. Olha aí, senador. Está falando aqui Jucá, com o Supremo. Continua Sérgio Machado, com tudo. Aí parava tudo. E o Jucá, delimitava onde está. Pronto. Está aqui. Continua o Jucá, outro trecho, falando baixinho. Conversei ontem com alguns ministros do Supremo, ele tem que explicar. Ele está devendo a gente aqui subir essa tribuna. Ele disse que ia fazer, até hoje não apareceu. Inclusive, continua como ministro oculto do Ministério do Planejamento. Ele vai todo dia lá e despacha, lá dentro. Deixou o secretário executivo como ministro interino, mas todo mundo sabe que o ministro continua sendo Jucá, é um ministro oculto. Nós temos um presidente interino e temos um ministro oculto. Aí ele fala, conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condições de sem ela. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Essa aí fala um palavrão, esse negócio não vai parar nunca, entendeu? Aí tem outra gravação daqui, Sérgio Machado, porque eu acho que o PSDB, das duas uma, o PSDB defendia a cassação pelo TSE. O PSDB não defendia o impeachment após Michel Temer. Há muitos aqui que declararam nem Dilma nem Temer, era eleição direta. Eles mudaram a partir de determinadas circunstâncias, quando envolveram o senador Aécio em várias delações. Aí tem o Sérgio Machado dizendo o seguinte, e o Sérgio Machado está falando, senador Cristóvão, do acordo. Está querendo juntar gente para esse acordo. Aí ele fala, isso, e pegar todo mundo. E o PSDB? Não sei se caiu a ficha, pergunta ele para o Romero Jucá. Aí o Jucá diz, caiu a ficha do PSDB. Todo mundo está na bandeja para ser comido. O primeiro a ser comido vai ser o Aécio. Aí continua aqui o Sérgio Machado com o Renan Calheiros, dizendo o seguinte, Sérgio Machado, está todo mundo sentindo um aperto nos ombros. Está todo mundo sentindo um aperto nos ombros. Aí, Renan, está todo mundo com medo. Sérgio Machado disse, Renan, não sobra ninguém, Renan. Aí o Renan disse, Aécio está com medo. Me procurou. Renan queria que você visse para mim esse negócio de Eucídio, se tem alguma coisa. Aí o Machado disse, Renan, eu fui do PSDB 10 anos, Renan. Não sobra ninguém, Renan. Olha a conversa. Eles foram construindo uma maioria em cima disso. Em cima de uma tentativa de parar a Lava Jato. Esse é o primeiro motivo do golpe. E o segundo motivo é um conjunto de propostas de retirada de direitos de trabalhadores. E aqui eu vou ler o último trecho que eu selecionei. Romero Jucá falando de uma reunião com o PSDB com as principais lideranças, na casa do senador Tasso Gereissati. E tem uma hora que ele diz o seguinte, se referindo a Aécio. Aécio, deixa eu te falar uma coisa. Se caçar e tiver outra eleição, nem Serra, nenhum político tradicional ganha essa eleição. Já vou concluir, senhor presidente. Ganha essa eleição, não. Aí ele fala de Lula e Joaquim Barbosa como nomes fortes. Aí diz o seguinte, porque, Aécio, na hora dos debates vão perguntar, você vai fazer a reforma da Previdência? O que é que, ele fala o que é que tu vai responder? Que vou. Tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir a aposentadoria das pessoas? E aí, senador Cristóvão, eu queria trazer aqui uma entrevista da Naomi Klein, que Vossa Excelência sabe é o autor da doutrina do choque, em que ela fala sobre a situação brasileira e diz o seguinte, segundo a Naomi Klein, o programa defendido pelo governo interino de Michel Temer
teria poucas condições de ser implementado através de eleições. Diz ela, não há dúvida que a democracia brasileira está sob ataque. É um tipo diferente de golpe, afirma. Eles estão explorando uma situação de caos, uma falta de democracia, para impor algo que eles não conseguiriam sem crise e com a democracia real. E aqui é o que eu falei. Está lá na ponte para o futuro. Fim da política de valorização do salário mínimo. Fim da vinculação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. Tem todo o ataque ao pré-sal. Ontem, Pedro Parente, quando assumiu a Petrobras, falou abertamente. Acabou. Querem votar aquele projeto. Estão questionando o modelo de partilha. Querem entregar de bandeja para as multinacionais do petróleo. Tem a mudança da política externa, uma política externa altiva, que fazia uma política sussu, com BRICS, CELAC, com UNASUR, querem voltar a uma política de alinhamento automático aos Estados Unidos. E tem esse conjunto de retirada de direitos, como a terceirização, e esse ataque violentíssimo à saúde e à educação. É isso que eles querem com esse golpe. Eu passo para o senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, senador Lindenberg, eu assisti parte desse debate pela rádio e eu estava, sinceramente, orgulhoso quando eu comparava esse debate com o de ontem na comissão do impeachment, senador Ciro. Esse é um debate. Lamentavelmente, lá nós nos perdemos em filigranas jurídicas todo o tempo. Eu não falo só do histrionismo, não, eu falo do debate mesmo. Aqui não, aqui nós estamos debatendo coisas concretas da economia e da política. E a segunda coisa que me deixa feliz é que eu vejo a coerência sua e da senadora Ana Amélia. O senhor, com uma política econômica expansionista de gastança, como alguém usou essa palavra que eu não tinha visto, de gastar muito para dinamizar a economia, e a senadora Ana Amélia, com quem eu me identifico, com a ideia de que é preciso equilibrar as contas, é preciso austeridade. A Naomi Klein, ela defendeu a política econômica da Venezuela. Defendeu essa política expansionista de benefícios além do possível. Não deu certo. Hoje, os governos que trazem austeridade, muitos deles com incompetência e com maldade, aí sim, estou de acordo com a sua palavra, porque sacrificam os pobres e não os ricos. Mas alguém tem que se sacrificar. Não dá para a bonança geral, porque tem uma coisa chamada lei da gravidade e uma coisa lei da aritmética nas finanças. 2 mais 2. A impressão que eu tenho quando se defende muito gasto para fazer todos os benefícios sociais é alguém cheio de amigos no 10º andar e dizendo, olha lá embaixo, tem um jardim com piscina, com lazer. Vamos pular juntos para o jardim. Não dá certo pular do 10º andar sem levar em conta a lei da gravidade. Não dá certo gastar mais do que se arrecada sem levar em conta as leis da aritmética. Agora, aí vamos ver maldade. E eu não vou defender a política econômica do Meirelles, mas eu defendo, sim, a responsabilidade nos gastos. Eu me considero um progressista social, um radical na busca de que o filho do trabalhador estude na mesma escola do filho do patrão, mas eu me declaro um conservador responsável nas finanças. Porque, senão, essa outra parte que eu defendo vira sonhos sem concretude, ou é uma ilusão por um ponto. Durante o 10º andar até o chão, todo mundo está iludido, senador Ciro, com o jardim que prometeram, até se esborrachar, como a Venezuela. E como outros países, e como nós próprios, a partir de em 2015, com a inflação, com a dívida. Então, o que é que eu estou atento dessas propostas que o senador Lindenberg corretamente nos avisa que pode chegar aqui? É como chegará esse orçamento. A ideia de reajustar pela inflação é correta para a soma, não para cada item. Eu vou brigar aqui para aumentar gastos em educação e saúde, obviamente gastando com responsabilidade, porque hoje a gente às vezes gasta de uma maneira não eficiente. Agora, eu vou querer aumentar na saúde e educação, tirando de algum lugar, não mentindo de que a gente pode aumentar para tudo. Esse ar-condicionado não precisava ser tão frio. Os benefícios que nós temos no Congresso, na Justiça, em muitos setores do Executivo,
Nós temos excesso de gastos em alguns lugares. Nós temos que reduzir esse excesso de gastos e trazer para o que é fundamental. Por exemplo, no meu caso, a educação. No caso de todos, brasileiros, a saúde, a segurança, a infraestrutura, que eu acho que a gente deve passar o máximo para o setor privado, para liberar dinheiro para botar na educação. Então, a ideia de reajustar conforme a inflação chama-se responsabilidade e chama-se seriedade e chama-se levar em conta a aritmética. Uma coisa tão radical quanto a gravidade. Não brinquemos com a gravidade pulando o 10º andar. Não brinquemos com a aritmética gastando mais do que é possível. Agora, vamos discutir de onde tirar. O problema, sendo assim, é que nós, e aí eu digo nós, o Brasil, a gente não gosta de dizer de onde tirar. A gente só gosta de dizer onde colocar gastos. A gente foge. E a esquerda dos anos 50 tem essa tradição populista de oferecer muito para todos, sem querer tirar de ninguém. E aí o senador Lindbergh tocou nisso. Vamos tirar do andar de cima, mas não vamos gastar na soma mais do que é possível. O senador Lindbergh falou tirar dos juros. Juros também têm uma realidade técnica, não depende só da vontade. E ele é resultado, a taxa, ela é resultado do excesso de dívida. Enquanto esse país dever muito, vai precisar de pegar dinheiro no mercado financeiro para cobrir o déficit. Se você vai buscar dinheiro no mercado financeiro, tem que aumentar juros, não tem como, porque moeda é uma mercadoria. Se todo mundo quer comprar sapato, o preço do sapato sobe. Se todo mundo quer pedir dinheiro emprestado, o juro sobe. E nós cometemos erro, e aí o governo Dilma, muito, mas Lula também, nessa ideia de expandir o consumo. Aí todo mundo se endivida, todo mundo vai buscar dinheiro no banco, ou o próprio comprador, ou a empresa. Aí o juro sobe, e o governo gasta muito. Aí tem um déficit, um buraco, aí faz como nós. Como é que a gente faz? Cheque adiantado, né? Cheque especial, cartão de crédito. Aí os juros sobem. A única maneira dos juros baixarem sustentavelmente não é na canetada do presidente do Banco Central ou do Conselho, é através de uma dívida sob controle. Então, esse sentido de responsabilidade nas finanças públicas e até mesmo no conjunto da economia é algo fundamental, que, a meu ver, nós perdemos. E aí vem a inflação, que a senadora Ana Amélia colocou. Mudando agora, eu quero falar sobre a crise política. O senhor falou aí que nossa crise econômica está paralisada pela política. Será que não é um pouco o contrário? A política está paralisada pela crise econômica também? Bem. Nosso debate está paralisado. A crise econômica tem sido, isso é verdade, uma das responsáveis pela ideia do impeachment. O crime de responsabilidade sozinho, pedaladas, a safra, dificilmente levaria ao impeachment se a economia estivesse indo bem. Isso é verdade. Então, nós ficamos paralisados por esse jogo e temos que quebrar. Aí vem a dificuldade, que eu ouvi o senhor falando dos que estão de um lado, dos que estão do outro e dos que não decidiram ainda. E eu até ouvi que o senador Assir, pelo menos eu que está presidindo, deve ter levantado o braço, porque eu ouvi pela rádio. Veja bem, nós estamos numa posição, que ontem eu vi lá na comissão, que dá a impressão de vamos parar tudo e votar logo, porque todo mundo já decidiu. Se todo mundo já tem clareza da sentença que vai ser aplicada a R$1, não tem por que gastar um dinheirão, tempo, fazendo um julgamento. Eu quero um julgamento. Eu levo muito a sério as alternativas que nós temos hoje, senadora Amélia, que são muito difíceis. Uma, interromper o mandato de presidente eleito, ou eleita, no caso. É muito grave isso. Isso tira um pouco o brilho da democracia. Mesmo dentro das regras institucionais, tem nada de golpe. Isso até está atrapalhando um pouco a presidente Dilma, chamar os senadores de golpistas, isso atrapalha. Tem nada de golpe, mas tira um pouco o brilho. O brilho é concluir o mandato. Agora, com a volta da presidente Dilma, que seria outra alternativa hoje, tira um brilho da República.
porque não funciona bem a economia, não funciona bem o diálogo, não funcionará bem as relações entre ela e o parlamento, porque mesmo que volte, vai votar o quê? Com 30% dos senadores? Dificilmente passaria disso. Então, com falta de base de apoio no Senado, falta de base de apoio na Câmara, nós temos, senador Assis, e eu entendo sua angústia, que eu comparto, nós estamos entre escolhas muito difíceis. Por isso é importante o julgamento. Por isso é importante ler a defesa da presidente Dilma. Queriam que a gente tomasse posição antes de ler a defesa, que chegou antes de ontem. Eu me nego a isso. Eu quero fazer parte de um julgamento onde a minha posição possa até me destruir eleitoralmente, mas me deixe ressalvado historicamente, que, aliás, é uma cobrança que o senhor sempre fez daqui, dessa cadeira, aliás, e eu na frente. Eu quero ficar. Eu, hoje, conversando com a minha esposa de manhã, eu estava dizendo, é muita pretensão, desculpa, então não estou comparando com ele, mas sabe como eu me sinto um pouco, senadora Ana Amélia? Como Joaquim Nabuco, se faltando uns 3 anos para votar a Lei Áurea, ele tivesse de discutir entre República e Império. Ia ser um desastre, porque a maior parte dos apoiadores da abolição estavam com a República, mas ele era monarquista, morreu monarquista, e talvez até tivesse razão, sinceramente, naquela época, hoje é um absurdo. É mais ou menos isso a situação que a gente vive hoje. Em vez de estarmos discutindo o que eu gostaria, e eu vim para aqui para isso, que a escola do filho trabalhador fosse tão boa quanto a escola do filho do patrão, estou discutindo se interrompe ou não o mandato de uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Aliás, 54 não, viu, senador Lindenberg? Um dia desse alguém me disse, foi no máximo 30, o resto foi o PMDB que trouxe. Alguém me lembrou isso. Batem no Temer hoje, mas foi ele que elegeu a Dilma, porque a diferença com essa foi muito pequenininha. Se não fossem os prefeitos do PMDB, os vereadores do PMDB no Brasil inteiro, a Dilma não teria sido reeleita, não. A presidente Dilma, desculpe eu ter tirado o título. Então, nós estamos debatendo hoje sem a seriedade que nos espera. E aí, não somos só nós, não, o povo inteiro. O povo inteiro entrou nessa torcida. Hoje eu caminhei um pouco aí e é incrível como as pessoas cobram já com a posição definida. Eu não sei, mas eu até acho que pode ser verdade, senador Lindenberg, o que o senhor falou aqui, aliás, não porque não fosse verdade o senhor dissesse, mas a verdade da fonte, de que deve estar crescendo até o número dos que hoje ficaram contra o impeachment e que não eram 15 dias atrás. Por quê? E aí sim o presidente Temer precisa perceber, o presidente interino. A votação pelo impeachment da presidente Dilma era por razões jurídicas, mas tem um pouco do conjunto da obra. Não adianta dizer que não tem. Tem um conjunto da obra político. Mas agora vai ser o jurídico e o conjunto da obra da presidente Dilma e o conjunto da obra do presidente Temer. Na hora de votar aqui, daqui a 2 meses, vai se levar em conta o conjunto da obra. Vai se levar em conta esse diálogo do Jucá. Vai. Embora eu acho que isso tem nada a ver com o impeachment. O impeachment vem de dentro do governo, de causas internas, da manifestação de juristas como Bicudo, de 367 deputados, 55 senadores. Mas tem esse diálogo aí, sim. Então, esse conjunto da obra vai pesar. Está equivocado quem acha que já está decidido. Agora, veja o problema. E aí eu vou encerrar fazendo uma provocação. Veja o problema da volta. É mais um problema para a República Brasileira, mesmo que fosse bom para a democracia. E aí eu vou dizer, o senhor falou que o PSDB foi o grande perdedor. Eu diria, todos nós fomos grandes perdedores nesse processo. Todos os partidos. Todos. O PT talvez mais, o PSDB junto logo atrás, mas eu não vejo nenhum ganhando. E aí eu me pergunto, faz meses que eu falo isso, senadora Ana Amélia. Será que para o PT, será que não há essa estratégia na cabeça do Lula já há muitos meses de que o melhor seria a saída da presidente Dilma, mas garantindo a bandeirinha do golpe? A renúncia, não. A renúncia seria ruim para o PT. Mas a saída, garantindo a narrativa do golpe, jogando toda a culpa, que daqui a um mês vai cair no Temer, de tudo errado, e vai, não tem jeito.
O senhor mesmo falou do recorde de desemprego. Isso é de um simbolismo fortíssimo. E eu já vi que o senhor está prevendo, se isso acontecer, não que deseje, aliás, o senhor fez questão de dizer que não deseja. Se passar do recorde histórico, se a inflação não é dominada, embora com essas medidas restritivas, termina sendo a um custo alto, é verdade. Então, será que o PT não tinha analisado estrategicamente que tirar a presidente Dilma sob uma forma de coação, mesmo que legal, dando a bandeira do golpe, jogando nas costas do novo governo toda a responsabilidade do desastre que herdou e que provocará, talvez por seus erros? Será que essa não é uma estratégia? E aí eu vou dizer uma coisa que pode ser que justifique o que estou dizendo. É a sua solidão na defesa dessas bandeiras aqui hoje de manhã. Era para ter outros aqui também. E não a sua solidão, mas uma solidão compartida com 3 ou 4 senadores que eu vejo hoje em dia combatendo fortemente contra o impeachment. São poucos os que estão realmente nisso. E desses, sem dúvida alguma, o senhor, ao lado da senadora Gleisi e da senadora Vanessa, e um pouco menos, mas também da Fátima Bezerra, eu acho que vocês parecem que não são conjunto do PT. Eu temo que o PT esteja com essa estratégia. Vamos deixar que tirem a Dilma, a gente dando a impressão que luta contra isso, vamos caracterizar a narrativa do golpe, que vai ser a grande bandeira na eleição, e pega, e vamos jogar a culpa da crise em cima do Temer, e também pega. Não vou dizer que vocês sejam tão maquiavélicos, mas talvez, voltando ao que o senhor disse de que o PSDB é o grande perdedor, eu quero deixar claro, nós todos somos perdedores nessa crise, todos, politicamente e historicamente. E talvez o PT deixe de ser perdedor nessa estratégia de substituição. E eu já imagino como será 2018. Vamos ter um candidato com apoio do PT de outro partido, possivelmente do partido do senador Assir, do PDT, que já tem até um nome. E aí, em vez do lulopetismo, o Brasil vai ter o lupetismo. Senador Cristóvão. Se me permite, eu sei claro, senador Assir. Peço desculpa já antecipadamente, mas não posso deixar de fazer uma pequena observação. Claro. Eu entendo que o governo do PT e do PMDB é a mesma coisa. Os dois partidos estiveram juntos do começo do governo da presidenta Dilma até hoje, com vários ministros participando ativamente do governo. Só essa observação que eu não poderia deixar, estou aqui me segurando por estar na presidência, mas não poderia deixar de fazer essa pequena observação. Claro, senador Assir, eu depois vou falar sobre isso. Na verdade, não é. A agenda é completamente diferente. A agenda dos governos Lula e Dilma foi uma. A agenda aqui, eu vou falar sobre esse tema, é completamente diferente. É uma agenda de restauração do neoliberalismo. Mas eu quero começar por partes. O senador Cristóvão tocou em tantos pontos importantes. Senador Cristóvão, que eu sempre faço questão aqui de falar da minha admiração, do meu respeito como um dos grandes senadores da República. Eu conheci, senadora Ana Amélia, como líder estudantil, e ele reitor da UNB. E eu, de lá até aqui, sou admirador. As discussões sobre o voto dele é sempre... O voto para o senador Cristóvão é algo muito precioso, ele analisa, estuda muito. Nós estamos entrando em outra fase do processo do impeachment, que é o julgamento agora. A primeira fase era a admissibilidade. Você votava com critérios mais frouxos. E eu volto a dizer, senador, eu tenho esperança que a gente aqui reverta, porque eu estou convencido que não há crime de responsabilidade, acho que está havendo uma virada na sociedade, e acho que esse governo, Michel Temer, ele vai se complicando cada vez mais. Não tem jeito. Próxima semana pode esperar, vai ter outra crise. Eu não sei qual é, mas envolvendo seus ministros. É um governo, e é um governo que não tem legitimidade e que quer implementar um programa de austeridade extremamente radical. Esse tipo de coisa, falta de legitimidade em um programa como esse, isso não dá, não casa. Isso aqui é explosão social, vai ter mobilização social. Mas eu vou entrar no primeiro ponto, que é a discussão sobre a economia. O Excelência falou assim como fosse expansionista. Na verdade, você sabe que os governos do PT fizeram superávit em todos os anos, menos 2014 e 2015.
nesse debate sobre o impeachment, o que me choca é a criminalização da política fiscal. Porque eu defendo, de fato, senador Cristóvão, eu tenho uma visão que eu defendo posições keynesianas. O que é que Keynes dizia? O que foi a experiência do New Deal nos Estados Unidos? Keynes não era um irresponsável fiscal, mas ele dizia o seguinte: em momentos de desaceleração econômica, de recessão, você tem que aumentar o gasto social, você tem que aumentar os investimentos, você tem que fazer déficit. Em momentos de crescimento da economia, você faz superávit maior. Eu sempre cito, estou citando novamente, porque o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que é um cara, viu, senador Cristóvão, que é um primeiro-ministro, um jovem, fantástico, eu estou empolgadíssimo com ele. Ao contrário de Michel Temer, ele começou o governo, colocou metade dos ministros de mulheres. E perguntaram para ele, por que metade de mulheres? Ele disse, porque estamos no século XXI. Está fazendo uma discussão sobre política de drogas, um sujeito extremamente interessante, e foi eleito dizendo o seguinte: eu vou fazer déficit por 3 anos seguidos, porque eu quero colocar a economia para crescer e depois nós vamos fazer superávit. Então, esse é um debate aberto entre escolas de economistas no mundo inteiro. Infelizmente, isso no Brasil aqui está sendo criminalizado. E aqui eu queria falar para o senador Cristóvão, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos com déficit 2 anos seguidos. Aqui a discussão é sobre quem vai pagar a conta para arrumar a situação fiscal. Esse é o debate. E o que eu estou me opondo é que, pela lógica deles, a conta vai ser paga só pelo andar de baixo, só pelos mais pobres, só pelos trabalhadores. O andar de cima não, está fora. Está fora. Você sabe que o Piketty veio aqui no Brasil, o Piketty escreveu Capital no século XXI, e reclamou que a Receita Federal não divulgava os dados do imposto de renda. E a Receita Federal teve que divulgar no ano passado. Saiu um estudo agora, senador, o seguinte, analisando por faixa salarial, os mais ricos no Brasil, 65% do que recebem são isentos. Os mais pobres e a classe média não. Pagam, por quê? Porque aqui nós temos coisas que só existem no Brasil. Isenção tributária para distribuição de lucros e dividendos, né? E só existe no Brasil e na Estônia. Então, aqui, um funcionário público que recebe R$5.000 paga 27,5%. Quem recebe 300 mil a título de distribuição de dividendos paga 0%. Eu não vejo essa discussão ser colocada. O arroxo é só aqui. Também não vejo a discussão, porque vamos tratar do déficit. Nós temos 2 déficits, o primário e o nominal. Eles só discutem o primário, que está ligado à questão dos gastos. O nominal, que está ligado aos juros, eles não discutem. E aqui, senador Cristóvão, desculpa por discordar aqui, o problema dos juros no Brasil hoje, veja bem, nós estamos com a maior taxa de juros do mundo. Isso não mudou nem no governo Fernando Henrique, nem no governo... A presidenta Dilma tentou, foi a única que tentou naquele período de 2012. E depois subiu novamente. Qual é o problema dos juros? Aqui, nós estamos com os juros lá em cima. Aí dizem, não, a inflação... Sim, mas a inflação subiu, e todo mundo sabe, quando vai olhar os números, por causa de preços administrados. Foi centralmente energia elétrica e gasolina. A inflação de demanda estava lá embaixo, porque essa que a taxa de juros influencia. Estava lá embaixo. Eu chego a uma conclusão nesse país. O candidato a presidente dos Estados Unidos, democrata, Bernie Sanders, fez uma campanha toda falando de Wall Street. Eu acho que o nosso grande problema hoje no país é essa discussão sobre o rentismo e juros, que beneficia não só os bancos, mas as maiores empresas do país. Das 250 maiores empresas, 247 tem departamentos financeiros que ficam ali, olha, se vai investir na produção ou no título da dívida pública. E título da dívida pública está uma maravilha. O cara ganha 14 e pouco, tirando 7% da inflação, 7% de lucro real. Então, tem uma concertação política, na minha avaliação, no país, que une grandes empresários, sistema financeiro, mídia, em relação a essa questão dos juros. Eu, sinceramente, acho que essa é uma das questões mais importantes do país. É dessa forma que eu vejo. E eu acho, então, senador Cristóvão, e Vossa Excelência tem uma vantagem nesse debate todo, que Vossa Excelência é o defensor número 1 da educação. Nesse momento, é errado a gente colocar na Constituição o limite de gastos pelo teto da inflação. Você está botando na Constituição. A população vai crescer? Vai crescer. A população vai envelhecer? Vai envelhecer. É preciso ampliar gasto de saúde? É preciso ampliar gasto de saúde.
O que eles estão fazendo é um corte brutal. Qualquer política de valorização de professores acaba. Eles estão rasgando o PNE da educação. Então, aqui, dessa forma, é um escândalo o que eles estão fazendo. Eu digo mais, quando eu falo que eles rasgam a Constituição do doutor Ulisses, a Constituição Cidadã, porque na Constituição, o segundo capítulo são direitos sociais, educação e saúde como direitos universais, e coloca lá as fontes de vinculação constitucional. É isso que eles querem pegar, então eu chamo a atenção disso, senador Cristóvão. A gente tem que trabalhar para que os mais pobres não sejam penalizados, porque quando eu diminuo o recurso da saúde pública, você pega o mais pobre. Quando você diminui o recurso da educação pública, você está pegando os mais pobres, as pessoas que mais precisam. Então, eu espero que a gente faça uma frente aqui para combater esse projeto dessa forma. Que se apresentem alternativas, mas fizeram um acordo com o Fiesp, com o Paulo Scaff, desimposto, não. A grande questão são esses cortes. Então, eu faço um apelo aqui para que a gente consiga construir uma frente para preservar direitos dos trabalhadores, do PDT, a CLT de Getúlio Vargas, que querem também rasgar com colocando o negociado na frente do legislado. Senador Cristóvão. Primeiro, para dizer que eu me inclua como segundo assinante dessa frente. Mas uma das formas de defender o direito do trabalhador é lutar contra a inflação. A inflação é a pior das corrupções, que rouba de todo mundo e desestrutura a economia do país. Ninguém ganha quase, a não ser um ou outro que tem informações privilegiadas. Então, vamos fazer essa frente. Agora, nessa frente, eu não vejo nenhum problema de dizer limita-se os gastos conforme a inflação de um ano para o outro. O teto geral. Agora, vamos discutir cada setor. Aí vamos lutar para aumentar a educação. Se for para baixar a educação, essa frente vai estar comigo, eu estou com ela e vamos brigar. Mas se for para dizer, não, vamos limitar os gastos todos. Agora, o da educação a gente aumenta baixando outros gastos supérfluos que esse país tem muito. Ou então, criando alguns impostos que penalizem os ricos e beneficiam os pobres. E aí, sinceramente, fui dos únicos aqui que defendia a CPMF. Defendi quando foi criada, eu era governador, o PT era contra. Defendi quando o Lula trouxe aqui. Fui dos poucos que defendia a CPMF, porque é um imposto que não dá para sonegar, recolhe de todo mundo. A única ressalva que eu tinha é que a carga fiscal estava muito alta. Mas, hoje, o rombo está tão alto que talvez seja preciso um sacrifício, sim. Estou de acordo. Agora, vamos mais uma coisa aí, sobre o Malraux que eu vou falar, sobre o Trudeau, esse jovem, filho de um anterior, claro, do meu tempo de jovem. Também foi pois bem, primeiro-ministro. Isso dele colocar as mulheres é um sinal dos tempos, realmente. E aí eu quero dizer, também fazer uma crítica ao presidente interino, embora ele tenha voltado atrás. Senador assim, o presidente de Gaulle colocava no lado direito dele, nas reuniões da presidência com os ministros, não o ministro da Economia, nem da Defesa. Ele colocava o ministro da Cultura, que era André Malraux. E uma vez perguntaram, por que o senhor põe o ministro da Cultura? Ele disse, porque ele me dá um toque de humanismo nas minhas discussões aqui. Então, essa ideia da cultura também foi um equívoco, a meu ver, que ele voltou atrás. Mas vamos pegar agora Keynes. Eu fui keynesiano, até acontecer a globalização, até acontecer a revolução tecnológica de hoje. Por que eu digo isso? Porque quando vem a globalização, não adianta um país querer ter uma taxa de juros independente do que acontece no resto do mundo, porque o dinheiro vai embora. Mas por que só a nossa é maior? Sim, porque essa é a pergunta. Porque eu não vou defender a taxa de juros, porque eu digo que isso é uma questão porque técnica. A nossa dívida, senador, desculpa fazer isso aquilo. é uma questão a nossa política. dívida, se a gente faz uma comparação internacional, você vê que a nossa dívida ali está em 30 e poucos %. A bruta em 60 e tantos, mas porque tem reservas cambiais, teve investimento do BNDES. A comparação internacional da nossa dívida é inferior aos principais países do mundo. Mas quando você compara alguns países com os Estados Unidos, eles não têm problema de dívida porque ele manda para o mundo inteiro os seus dólares. Certos países como o Japão têm uma confiança imensa. Então, não precisa, para atrair dinheiro, ter juros altos. Mas eu não defendo a taxa de juros, nem subir, nem deixar. Eu quero ter um cupom que eu confie.
E aí eu tenho que respeitar. Volto à metáfora da lei da gravidade. É um pouco uma coisa que tem a ver com técnica, sobretudo. Eu não gosto de politizar. Mas, veja bem, a abertura, e hoje você muda dinheiro apertando os botõezinhos do computador. Até graças a isso que a propina da Petrobras foi para a Inglaterra, né, para o filho do Machado lá administrar. E segundo, a informatização, não só para transferir dinheiro, como também do ponto de vista do impacto disso no mercado de trabalho, que gerou um emprego estrutural no mundo inteiro, sobretudo na juventude, os sem escola nem emprego no mundo inteiro. Então, Keynes hoje... Não, mais uma coisa, é que o Keynes trabalhava em um mundo sem inflação quase, o mundo do padrão ouro, em que o governo só emitia se tivesse uma quantidade de ouro que cobrisse aquilo. Aí ele rompeu com isso, para liberar a economia do ouro. É verdade, foi correto. Mas quando a gente tem uma cultura inflacionária, especialmente em um país como o Brasil, mais talvez do que todos os outros, porque os outros têm piques de inflação, mas depois cai. Nós temos uma cultura de uma geração inteira de inflação. É muito perigoso ser keynesiano hoje. É muito perigoso ser keynesiano. Tanto é que eles se dizem neo-keynesianos, né? Tem uma vasta literatura do neo-keynesianismo. E tem que ser um neo-keynesianismo responsável. Acabou o tempo de você poder ser irresponsável. Até os anos 50 dava para você ter um grau de irresponsabilidade, fazer Brasília com esses gastos imensos, que poderia ter sido mais barata e bonita também. Acabou a margem de responsabilidade. É como se acabasse a gordura. Você não tem mais gordura para fazer essas coisas. Então, a responsabilidade fiscal é fundamental. Agora, estou na sua frente para que a responsabilidade fiscal sacrifique outros setores supérfluos, onde tem gorduras, e não educação, e não saúde, e não segurança. E vamos ver onde é que a gente sacrifica. Mas tem que ter. Eu gostei muito e anotei aqui uma coisa sua, fundamental, o melhor disso. Quem paga a conta. Isso. Talvez o melhor de provocação para que eu continue refletindo quando sair daqui é isso, e eu vou trabalhar. Quem é que paga a conta? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque tem uma conta a pagar, porque a farra acabou. Agora alguém tem que pagar a conta. Senador Cristóvão, eu agradeço. Quando a gente fala de Keynes, você talvez hoje seja perigoso, até aí tudo bem. O que não pode é criminalizar o debate, porque aqui no Brasil a gente está entrando numa coisa que isso é crime. Nós temos que ter um debate aberto sobre essas questões, essas opções econômicas. E eu digo assim, eu não vejo relação entre a globalização e as políticas anticíclicas defendidas pelo Keynes, principalmente porque o que acontece no mundo hoje é o contrário desse discurso aqui do Brasil, senador Cristóvão. O FMI, eu vou trazer na próxima reunião, soltou um documento agora falando disso, que nós temos uma conjuntura recessiva como essa, que temos que ter cuidado com ajustes fiscais muito radicais. Tem que ter política de estímulo à economia. É o Fundo Monetário Internacional. Então, essa é uma discussão que existe no mundo e eu acho que a gente está indo na contramão. Em relação à questão do projeto que limita a inflação, o problema é o seguinte, senador Cristóvão, quando a economia cresce, a receita está sempre acima da inflação. Se a gente quiser manter o que está vinculado na Constituição, o senhor sabe hoje, todo município tem que investir 15% de saúde e 25% de saúde. O Estado é 12% de saúde e 25% em educação. Né? Então, é essa a divisão. Se você faz o crescimento pela inflação e não pela receita, nós temos que... Vamos baixando isso proporcionalmente. Vamos baixando. É fato. Está baixando. Eu citei aqui, o número é tão forte, que eu vou citar de novo, que é o seguinte, se essa regra valesse em 2006, hoje o investimento em saúde foi de 100 bi. Se ela valesse em 2006, o investimento em saúde seria de 65 bi. Na educação, ao invés dos 103 bi, seria 31 bi. E aqui é onde entra uma outra discussão. Por que estão fazendo isso? É a velha disputa pelo orçamento no momento de crise. Porque quando tem déficit fiscal como esse, acaba não sobrando dinheiro para se pagar juros. Você rola, porque você não teve superávit. A grande questão aqui por trás é que eles querem, de toda forma, pagar primeiro o superávit, os juros por rentistas, e o resto que sobrar, você
divide para políticas sociais, para educação, para a saúde. É isso que está por trás desse plano. E eu encerro a minha fala, porque eu estou aqui já há quase uma hora, dizendo que, com muita sinceridade, senador Cristóvão, eu não vejo ninguém do PT torcendo pela saída da Dilma para ficarmos na oposição pelo golpe, porque esse é um processo muito doloroso para a gente também que está vivendo isso aqui. O senhor vê, às vezes, que nós não estamos fazendo teatro. A gente, às vezes, fica indignado, mas indignado de verdade, porque é um absurdo o que está acontecendo. Nessa situação toda de desgaste da política do país, que existe, talvez quando a gente olha para a presidenta Dilma, você está dizendo, quem nesse país é mais honesto, honrado que a presidenta Dilma? Eu sei que tem muitas pessoas, senador Cristóvão, e muitas outras pessoas, mas a presidenta Dilma é desse patamar. A gente olha Eduardo Cunha, Homero Jucá, essa turma, dando eles jogaram para a eleição indireta. É um ataque ao voto popular. Então, senador, eu digo do coração, de verdade mesmo aqui. Nessa hora, não tem ninguém nosso pensando, fazendo cálculo político para 2018, pensando, Dilma vai sair, nós vamos para a oposição, o PSDB vai morrer, o PMDB vai morrer, e nós voltamos em 2018. Essa é uma avaliação tão pragmática que não cabe nesse momento de tanta emoção para a gente, dessa discussão tão forte aqui no país, desse impeachment, que às vezes a gente diz que é o segundo impeachment, né, senador Cristóvão? Na verdade, não é o segundo. Eu cheguei a... É o quarto. Porque esse é um fato que pouco visitado. A imprensa sempre fala do segundo, mas você sabe que ali, na posse de Juscelino Kubitschek, houve uma tentativa de golpe no Juscelino. Se não fosse o Marechal Lott, que era o ministro da Guerra, que se antecipou, porque diziam o seguinte, o Juscelino não teve maioria absoluta dos votos. E o Café Filho se licenciou, entrou o presidente da Câmara, Carlos Luiz, e depois da movimentação do general Lott, houve o impeachment do Carlos Luiz e depois o impeachment do Café Filho. Eu estava discutindo, visitando essas páginas da história há pouco tempo e dizia, puxa, no Brasil, toda a imprensa, todo mundo fala do segundo impeachment, é o quarto impeachment. Eu faço questão de registrar isso para a história e agradecer aos senhores senadores a paciência com o tempo, agradecer ao presidente Assigurgas, que eu digo que a diferença entre PT e PMDB são desses projetos. São projetos diferentes. Um foi um projeto de inclusão social. E é inegável, o maior crítico do PT que exista tem que reconhecer que houve um processo vigoroso de inclusão social no país. O outro projeto que tem aí é de justamente caminhar no sentido do retrocesso, de retirar direitos sociais conquistados nas últimas décadas, e eu volto a dizer, repetir o que é meu mantra, que ataca o legado do Lula, de Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Muito obrigado, senador Assigurgas, muito obrigado, senador Cristóvão, muito obrigado, senadora Ana Amélia.